novembro, ele é um mês especial no calendário americano e no calendário canadense, porque nesse mês é celebrado o Thanksgiving, ou o Dia de Ação de Graças. Esse é um dia singular no calendário americano, porque é um dia onde as famílias se reúnem para passar tempo juntos, para desfrutar de um delicioso jantar, e principalmente é um dia onde as famílias americanas e canadenses utilizam para agradecer a Deus por mais um ano que está perto de chegar ao fim. Conta a história que um grupo de 102 puritanos protestantes, fugindo de uma perseguição religiosa na Inglaterra, eles chegaram em 1620 na cidade de Plymouth, em Massachusetts, sendo recebido por alguns índios que falavam inglês, e esses índios, ao receberem esses peregrinos, eles acolheram eles e os ensinaram a pescar, a caçar e a cultivar sementes originais da terra, plantas nativas. E aí, depois de um ano muito difícil, aquele 1620 foi um ano muito difícil para esses peregrinos ingleses, por conta do inverno rigoroso. No ano seguinte, em 1621, esse grupo de ingleses, eles tiveram uma colheita muito boa, tiveram uma colheita farta, uma colheita muito proveitosa. Então, eles decidiram de que, já que nós tivemos uma boa colheita seria um bom motivo para agradecer ao Deus que nos permitiu ter essa provisão. Seria um bom motivo para agradecer ao Deus que nos deu essa provisão. E desta forma, então, nasce o Thanksgiving. O governador desses colonos, chamado William Bradford, ele decidiu fazer uma grande celebração de 3 dias. 3 dias de festa, de ação de graças, para agradecer ao Deus da provisão, ao Deus que cuidou, ao Deus que proveu. E aí, então, esses peregrinos ingleses, eles fizeram uma grande festa com uma fartura. Olha como Deus é maravilhoso, acabou de prover para nós. Deus nos deu condição de ter algo, vamos celebrar. Então esse grupo de protestantes ingleses deram graças a Deus, chamaram seus amigos indígenas e celebraram assim uma grande festa, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tinha dado. Nasce assim o Thanksgiving, um final de semana, um feriado para agradecer a Deus por aquilo que Ele proporcionou. E embora essa primeira celebração tenha acontecido em 1621, em Massachusetts, apenas em 1863 foi instituído no calendário americano, pelo então presidente Abraham Lincoln, como um feriado nacional, em que deveria ser celebrado em toda quarta, quinta-feira de novembro. Se você soubesse o quanto eu ensaio para falar isso, toda quarta, quinta-feira de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças. E esse feriado ele é tão importante nos Estados Unidos que alguns consideram que ele é mais importante do que o próprio Natal. Nesse feriado as famílias atravessam longas distâncias, fazem longas viagens, se esforçam para estar com suas famílias. Não sei se você conhecia essa história. E também não sei se você sabia que aqui no Brasil nós também temos o Dia de Ação de Graças. Quantos sabiam que no Brasil nós temos o feriado de Ação de Graças? Pelo menos no papel, né? Existe uma lei, a Lei 781, de 17 de agosto de 1949, que foi sancionada pelo então presidente Gaspar Dutra, que disse que no Brasil também, toda quarta, quinta-feira de novembro, seria o Dia Nacional de Ação de Graças. Sendo assim, no dia 27 de novembro, você pode faltar no seu trabalho, você pode deixar de ir no seu trabalho, e se porventura seu chefe na sexta-feira perguntar, por que você não veio? Você diga que eu sou um patriota, eu não gosto de ser alguém que transgride a lei, então por isso que eu não vim. Seu chefe pode também não conhecer esse feriado, e aí decidir te mandar embora. Problema, faça ação de graças no trabalho no dia 27. Chega na hora do almoço lá e fala, Deus, obrigado por mais este ano, por este almoço que está aqui. Sabe, gente, eu nunca tinha parado antes para pensar nisso.
eu paro para refletir de que existe uma nação que decidiu criar um feriado, um momento no ano, na agenda, um dia que eles reservariam para agradecer a Deus. Não é maravilhoso isso, pensar que existe um povo que decidiu, vai existir uma época do ano que a gente vai parar o que a gente vai fazendo, pura e simplesmente para agradecer a Deus. Refletindo nisso, e o quanto isso é maravilhoso, de que existe um povo que decidiu ter no seu calendário um dia para passar em família e refletir juntos naquilo que Deus fez. É interessante pensar que existe uma nação em que separa um dia de todos os outros dias do ano para parar e reconhecer: existe um Deus que tem cuidado de nós. Não é interessante isso? Não é legal isso, pensar nisso? Tendo ficado maravilhado com esse pensamento sobre parar para reconhecer a bondade e a provisão de Deus, é que nós desenvolvemos essa nova série no mês de novembro, que nós estamos chamando de Thanksgiving. É tempo de agradecer. E durante esse mês de novembro, aqui na Aliança de Vista Verde, nós também estaremos parando para refletir nos motivos que nós temos para agradecer a Deus. E eu espero, o meu desejo como pastor dessa igreja, é que durante esta série, nós sejamos levados a reconhecer o cuidado de Deus em nossas vidas. E eu espero que semana após semana, a cada tema que nós viermos a tratar, nós possamos dar graças a Deus em reconhecer: chegamos até aqui, graças a Deus por isso. Talvez trancos e barrancos, com muitas lutas e dificuldades, mas chegamos, mas estamos aqui, porque Deus permitiu, porque Deus proporcionou. Vamos dar graças a Deus nesse mês de novembro. E por falar em dar graças, em falar em dar gratidão, essa série nós vamos desenvolver em cima do livro de Malaquias. O livro de Malaquias ele vai nos servir de base para toda essa série. Então, durante esse mês de novembro, se você quiser estar mais inteirado do que vai ser falado, faça suas devocionais no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, e eu creio que isso vai ser de bom proveito também para a sua compreensão nas mensagens durante a semana. O livro de Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. E também é chamado de, talvez, a última revelação de Deus, se assim a gente pode dizer, ou a última vez que Deus falou no Antigo Testamento. Porque Malaquias não é apenas por ordem de que foi colocado na Bíblia como último livro. De fato, foi o último profeta que Deus levantou no período veterotestamentário. Depois de Malaquias, existe aquilo que nós chamamos de período intertestamentário, onde, num período de 400 anos, Deus não levantou nenhum único profeta. Só por curiosidade, justamente nesse período, depois de Malaquias e antes de Jesus, é que foram escritas a maioria de todos os livros apócrifos. E por isso, eles não estão em nossa Bíblia. Porque foram escritos num período em que Deus não estava falando nada, em que Deus não estava agindo. Esses livros foram escritos no silêncio de Deus. Existe uma época em que Deus se silenciou, em que Deus não se revelou, em que Deus não levantou nenhum profeta. E assim então encerra o Velho Testamento. Malaquias, ele foi escrito aproximadamente em 433 a.C. E o livro ele dá a entender de que ele foi escrito em um cenário onde os muros de Jerusalém já haviam sido reconstruídos por Neemias, e o templo já estava finalizado, as obras de Esdras. E no tempo de Malaquias, tanto Jerusalém já estava povoada, quanto o serviço no culto já estava no templo, o culto no templo já estava funcionando normalmente. O livro de Neemias, Esdras e Malaquias, e também Ageu, são livros que se completam, são livros que falam do mesmo cenário, ou seja, o povo voltou do exílio, voltou a habitar em Jerusalém, os muros estão reconstruídos, o templo está reformado e o culto já está funcionando
normalmente. Malaquias ele foi escrito aproximadamente 100 anos depois de Neemias, depois da reforma de Neemias e de Esdras. Um tempo em que o templo já estava funcionando normalmente com as suas cerimônias religiosas. E é justamente aqui que está o grande problema. Porque nos dias de Malaquias, existia o templo e o culto a Deus. Estava funcionando tanto o templo quanto o culto. Porém, na época de Malaquias, só para você entender o contexto do livro, na época de Malaquias, cultuar a Deus parece que era algo feito por mera obrigação, por mera formalidade, por mera tradição. Na época de Malaquias, no tempo de Malaquias, a gente lendo a carta, o livro de Malaquias, a gente vai ver que não fazia diferença na vida do cotidiano daquele povo cultuar a Deus. Ele sábado após sábado no templo e cultuava a Deus. Mas o ir cultuar a Deus não fazia nenhum impacto em sua vida cotidiana. No tempo de Malaquias, na época de Malaquias, o fato de ser povo de Deus, o fato de pertencer a Deus, não despertava neste povo o senso de engajamento com a missão de Deus na terra. O único povo de todas as nações do mundo que Deus escolheu para uma missão na história da humanidade. Mas isso não fazia com que eles se sentissem engajados com isso, comprometidos com isso. Malaquias, o culto era uma forma de se relacionar com Deus, mas este culto, que deveria servir para conhecer mais a Deus, era um culto vazio e superficial, conduzido por uma formalidade que não transformava vidas. É isso que Augusto Nicodemos vai falar no seu livro, O Culto Segundo a Deus. Augusto Nicodemos diz o seguinte: os cultos a Deus viraram mero formalismo, rituais mecânicos e sem vida. O coração do povo não estava mais neles. Cada um dava prioridade a seus assuntos pessoais, em vez de se dedicar e terminar a reconstrução do templo e prestar culto a Deus. Nicodemos fala que nos tempos de Malaquias, cada um investia em seu pedaço de chão, em sua moradia, em seu negócio, e só dava a Deus o que sobrava. Era uma época de esfriamento do povo em relação a Deus. Para vocês daqui de cima, eu gosto muito que ela fala assim: eu sei o que você está pensando. Entre nós, ele sabe o que está pensando também. Está pensando ao me ouvir falar isso? Talvez você está pensando assim: Wilson, ter existido um povo que entrava no culto, mas o culto não entrava neles. Esse povo da época de Malaquias era um povo de coração duro, hein? Se assim, eu acho que eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando assim: Wilson, como pode ter existido um povo que priorizava mais seus assuntos pessoais do que os assuntos de Deus? É verdade mesmo que existia um povo assim? Este povo da época de Malaquias era um povo muito egoísta, você não acha? O que você está pensando? Ao me ouvir falar isso, está pensando assim: uau, quer dizer então que existia um povo que dava para Deus aquilo que sobrava do seu tempo, recurso, disposição? É verdade que existia um povo assim? Wilson, este povo da época de Malaquias era muito ingrato, hein? Esse é um possível pensamento que talvez você esteja tendo. Um possível. Ou um outro pensamento que você pode estar tendo é o seguinte: Wilson, quando que você parou de falar de Malaquias e passou a falar dos nossos tempos? A realidade vivida por Malaquias é uma realidade muito, muito parecida com a dos nossos dias. É uma realidade muito parecida com a deste cenário evangélico atual. Porque assim como nos dias de Malaquias, também é possível encontrar pessoas em nossos dias que entram na igreja, mas a igreja não entra em suas vidas. Como nos dias de Malaquias, nos nossos dias, também é possível encontrar pessoas que têm uma grande disposição,
para todos os afazeres de sua vida, mas não fazem mesmo uso dessa força, desta vitalidade, para buscar conhecer mais a Deus, buscar fazer parte e se envolver com os assuntos de Deus, com a agenda de Deus. Nos dias de Malaquias, nos nossos dias também, é possível encontrar pessoas que receberam a vida e a eternidade de Deus, e ao invés de priorizarem Deus em suas vidas, elas dão para Deus aquilo que lhe sobra. Deu para essas pessoas o melhor que ele tinha, e algumas pessoas dão para Deus o pior que eles têm, ou aquilo que lhes sobra. Se por um acaso você conhece alguém assim, nessa descrição, convida essa pessoa para vir semana que vem aqui, convida essa pessoa para participar das nossas células, porque a gente vai estar falando sobre isso. Motivos de dar graças a Deus, motivos de compreender aquilo que Deus fez por nós e que isso seja motivos de gratidão. É isso que nós vamos estar falando neste mês de novembro. Nós não poderíamos começar essa série de forma melhor. Nós vamos dar início a esta série com o maior e melhor de todos os motivos que poderíamos ter para dar graças a Deus. Nós vamos nessa manhã refletir e devemos dar graças a Deus pelo seu amor. E para falar sobre o amor de Deus, para nos inspirar e nos levar a reconhecer os motivos de gratidão que temos para dar a Deus, me acompanhe na leitura de Malaquias 1, versículos de 1 a 5. O Senhor nos inspire nessa manhã a ser gratos a Ele pelo amor que nos alcançou. Malaquias capítulo 1, versículos de 1 a 5 diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei. Eles perguntam: de que maneira nos amaste? E a resposta de Deus: não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e em terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E o versículo 5 diz: vocês, meu povo, vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Até aqui. Semanas você vai perceber que o livro de Malaquias, ele é desenvolvido em forma de diálogo. Deus faz uma afirmação, o povo questiona o que Deus está afirmando, e Deus responde a este questionamento. O livro de Malaquias inteiro é desenvolvido nessa estrutura. Uma afirmação de Deus, um questionamento do povo daquilo que Deus está afirmando, e então Deus respondendo esse questionamento do povo. E esta é a primeira afirmação que Deus faz neste livro. O livro abre com esta afirmação: eu sempre te amei. Tem uma pergunta: quantos aqui estão namorando? Levante a mão para mim ver. Casado, você não está namorando por quê? Posso saber? O que está acontecendo? Depois do culto vem conversar comigo, eu quero orar por você, pela sua vida. Porque quando não namora mais, é isso? Pensa comigo. Como você reage ou como você se sente quando a pessoa amada te diz: eu te amo? Como reage? Como você se sente? Teste. Vamos fazer o teste. Se você está do lado da pessoa amada, vira para ela, olha no profundo dos olhos dela e diga: eu te amo você. É que o eu te amo você é duplo, né? Porque é eu te amo com eu amo você. É uma dupla demonstração de amor. Vamos lá. 1, 2, 3.
Qual a reação? Tem um monte de gente de mão dada hoje no culto, né? Que beleza. Você sente quando a pessoa amada te diz eu te amo, ou eu te amo você, que é um duplo te amo? Quais sentimentos que vêm dentro de você? Porque quando a pessoa que nos ama fala eu te amo, não é apenas uma questão de se sentir amado. Quando nós vamos eu te amo da pessoa amada, nós nos sentimos também envolvidos, nós nos sentimos preenchidos, nós nos sentimos incendiados, nós nos sentimos contagiados, preenchidos. Não é mais ou menos essa a sensação? Sensação de satisfação, de realização. Realmente, quando a pessoa amada nos diz, eu te amo, a nossa reação natural deveria ser, obrigado, muito obrigado. E não dizer, eu também, porque quando a pessoa fala eu te amo, se fala eu também, está falando que você também se ama. Pensar. Quando a pessoa amada nos diz, eu te amo, olha, a melhor resposta devia ser, poxa, muito obrigado, porque eu não sou merecedor desse amor. Faço o que eu deveria fazer para receber esse amor. Isso te deixa constrangido de pensar assim, alguém está me amando sem eu merecer. Sem que eu possa fazer nada para justificar ou fazer valer este amor. E aí então nós passamos a compreender que existe alguém que nos ama, não pelas coisas que nós fazemos, mas pela escolha que esta pessoa teve, incondicional e unilateral, de escolher nos amar. No meu caso, isso ainda se torna mais agravante, porque eu casei com a melhor mulher que eu conheci, a melhor de todas. E eu não sou nem de longe, nem entre os 20 melhores homens que eu conheci. Então, quando essa melhor mulher que eu conheci diz eu te amo, eu falo, poxa, obrigado mesmo, viu? Porque olha, esse tamanho amor. E aí eu começo a compreender o que o apóstolo Paulo fala, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Merecemos a ser amado. Não existe algo que podemos fazer para merecer o amor. Porque o amor é uma decisão, é uma escolha que alguém faz, independente dos nossos méritos. Ou pelo menos deveria ser assim. Ou pelo menos deveria ser assim. A reação natural deveria ser essa. Obrigado, porque eu não mereço esse amor. Obrigado por me amar. Obrigado por me fazer feliz. Obrigado por cuidar de mim. Agora, Deus diz para esse povo, não apenas que Ele ama, tempo presente, mas eu sempre amei vocês. E a reação natural deste povo deveria ser, Deus, obrigado, eu não mereço esse amor. Obrigado, porque eu estou constrangido. Porque é um Deus tão grande, tão poderoso, tão perfeito, me amar, alguém tão miserável, alguém tão falho. Deus, obrigado. Essa deveria ser a reação deste povo ao ouvir essa declaração de amor de Deus. Mas não é isso que esse povo diz. Olha o que o povo fala diante da declaração de amor de Deus. Deus, você me ama? De que maneira o Senhor nos ama? O momento do povo, diante da afirmação de Deus, ela tem um tom de cinismo. Ela tem um tom de sarcasmo. Obrigado, Nicolas. Ela tem um tom de desprezo. Deus está abrindo o seu coração, dizendo, eu sempre te amei. E o povo diz, é mesmo? De que maneira que o Senhor sempre nos amou, Deus? Deus não precisava, mas Ele responde a este povo da seguinte forma. Não era Esaú, o irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Ao ser questionado sobre o seu amor, ou de que maneira amou, Deus responde com aquilo que nós chamamos na teologia de eleição. Ou seja, Deus escolhe pessoas para amar e para fazer parte do seu povo, independente de suas virtudes, méritos ou feitos. É isso que o apóstolo Paulo explica para a igreja de Roma, quando ele diz para os nossos irmãos de Roma, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras,
mas por aquele que chama, foi dito a mãe de Jacó e Esaú: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Deus sempre amou este povo. Deus sempre amou este povo e os escolheu dentre todas as nações da terra para serem o seu povo, para serem a sua propriedade, para serem os seus escolhidos, para serem aqueles que cumpririam a sua missão na história da humanidade. Deus poderia ter escolhido qualquer povo, qualquer um, mas Deus escolheu este povo e estas pessoas para demonstrar os seus milagres, para mostrar a sua provisão, para mostrar o seu poder, para mostrar o seu propósito. E Ele os escolheu não por algo que eles tenham feito, mas por sua soberania. Ele os escolheu. Ele escolheu os descendentes de Jacó e não os descendentes de Esaú. E mais, o povo que Deus escolheu jamais, diz o texto, jamais será rejeitado. Aquele que Ele não escolheu, esse já está rejeitado. Simples declaração, parece quando a gente vê essa declaração de Deus, eu sempre os amei, parece que essa declaração de Deus, eu te amo, ela só tinha valor para este povo da época de Malaquias, se ela só teria crédito se ela viesse acompanhada de algum milagre. Deus fala, eu sempre te amei, e as pessoas, de que maneira? Cadê? Me mostra algo que eu possa palpar. Me mostra algo que eu possa tocar, que seja perceptível. Não uma declaração, Deus, mas algo em que eu possa desfrutar e me beneficiar. Porque para este povo, a simples declaração, eu te amo, não era suficiente. Ela tinha que vir acompanhada de alguma coisa. Declaração, eu sempre te amei, não fosse suficiente para este povo, Deus completa essa afirmação dizendo, eu sempre os amei e os escolhi para serem o meu povo. É relevante para nós nessa manhã essa mensagem? Ela para as nossas vidas? A vida de Deus ainda não terminou. Escolhendo pessoas para fazer parte do seu povo. Pessoas que Ele tem convidado para demonstrar o seu poder, o seu propósito e a sua presença diariamente. Há 2000 anos atrás, Deus também fez uma declaração a toda a humanidade. Deus disse, eu te amo, através de um gesto. Nós aprendemos na Bíblia que quase 2000 anos atrás, Deus disse, eu te amo, através de um gesto. E a declaração de amor de Deus se chama Jesus Cristo. Deus amou o mundo. Na época de Malaquias, algumas pessoas perguntam, é mesmo, Deus? De que o Senhor amou o mundo? Com uma ação. Deus amou o mundo, e ter amado o mundo, o fato de ter amado o mundo, o levou a dar o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. Deus amou o mundo, e por ter nos amado, na nossa condição pecaminosa, Ele enviou Jesus ao mundo para morrer por nossos pecados, para nos libertar daquilo que nos prendia, para estabelecer uma conexão de volta com Deus, para nos reconciliar com Deus. Deus amou o mundo e entregou Jesus para que pudéssemos ser reconciliados por Ele. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, texto que nós lemos na nossa ceia nessa manhã. Deus prova o seu amor. Mas Ele faz uso de uma prova. Aliás, a única prova de amor que Deus dá é a vida de Jesus Cristo. Nós falamos, Deus, me prova que o Senhor me ama. Jesus. É a única prova de amor que Deus dá à humanidade, de quanto Ele ama as pessoas. O grande problema que nós enfrentamos nos nossos dias é que Deus diz, eu te amo. Olhe para Jesus e você vai ver o quanto eu te amo. E como na época de Malaquias, nós dizemos, é mesmo, Deus? De que maneira o Senhor nos ama? Através de Jesus. E algumas pessoas falam, mas
Como é que é esse amor se eu estou passando por necessidade? Como é que é este amor? Que tipo de amor é esse que me permite perder pessoas na minha vida? Que tipo de amor é esse que me permite ficar doente? Que tipo de amor é esse que não deixa eu conquistar as coisas que eu tanto sonho? Nos dias de Malaquias, parece que a declaração "eu te amo" de Deus tem sido mais suficiente para algumas pessoas. Para algumas pessoas, essa declaração "eu te amo", ela tem que vir acompanhada de alguma coisa, senão parece que ela não tem crédito. Na mensagem de Malaquias nós podemos entender que Deus diz: eu te amo e te escolhi para ser meu filho, a minha filha. Eu te amo e quero você fazendo parte da minha família. Eu te amo e quero ver você fazer parte do meu povo. Eu te amo e quero cuidar da sua vida todos os dias. Eu te amo, eu te amo. A declaração de amor de Deus, vamos concluir de 3 formas. Existem 3 únicas formas de responder ao amor de Deus. A primeira forma possível de responder é ignorar. Fingir que não existiu um homem chamado Jesus, fingir que não existiu alguém que morreu pelos pecados da humanidade, é ignorar. Não é comigo, não sei do que vocês estão falando. A forma possível de responder a este amor é desprezando. Jesus morreu pelos pecados da humanidade. E muitas pessoas continuam na prática do pecado, mesmo sendo conhecedoras desse amor. O outro nome disso é desprezo. Continuar fazendo aquilo que matou Jesus. Que Jesus me ama, mas eu continuo pecando dia após dia, como se o que ele tivesse feito não fosse o suficiente para me libertar. Passou tanto tempo desde aquele dia que eu compreendi esse amor, que me parece que os pecados atuais são mais prazerosos e preenchem mais a vida do que a declaração de amor. E a última possível forma de concluir essa mensagem é se render completamente a esse amor e permitir que esse amor te incendeie e te contagie diariamente. Essa é a nossa mensagem. Domingo após domingo abriremos estas portas, semana após semana abriremos as portas das nossas casas para compartilhar uma única mensagem: Jesus morreu por nossos pecados. Receba Jesus na sua vida como seu único Senhor e Salvador. Seja transformado diariamente por esse amor. Essa é a nossa única mensagem. Isso é tudo e a única coisa que nós temos para oferecer como igreja. Se o puro e simples amor de Deus não atende todas as suas necessidades, eu sinto te dizer, mas nós não temos mais nada para oferecer. Você precisa do amor de Deus e de mais alguma coisa para ser feliz, completo e realizado? Eu sinto te dizer, não temos isso para oferecer. Você busca satisfação em outras coisas. Satisfação para a sua vida não é pura e simplesmente Jesus? Muito. Temos isso para oferecer. Temos para oferecer que foi crucificado para que pudéssemos ser perdoados, salvos e transformados por Deus diariamente. Eu quero concluir essa mensagem passando um vídeo que fala muito sobre escolha. A escolha que Deus teve e a escolha que cada um de nós teve. A escolha que cada um de nós nessa manhã somos convidados a fazer. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo que fala sobre o amor de Deus.